Olá, graça e paz a todos que estão vendo esse vídeo. Está no ar mais um capítulo da série CCB Segredos ou Segredos da CCB. Hoje é o capítulo 9. E esse capítulo 9 vai falar sobre uma coisa que as pessoas não pensam ainda muito. Alguns pensam, alguns não. Fundo bíblico. O que é o fundo bíblico? O fundo bíblico, que é aquela loja que distribui, né, inários e livros e essas coisas da CCB lá, né? Bem, vamos explicar para vocês o que é o fundo bíblico na versão da CCB e 2 segredos que tem no fundo bíblico. Alguém aceita um cafezinho aí? Bem, vamos lá. Para vocês que não conhecem a CCB ou para quem já conhece, o fundo bíblico é um espaço reservado dentro da igreja onde vai ser distribuído bíblias, inários e libretos, e véus e assim por diante, acessórios. Não é distribuído, é vendido a preços módicos, preços de fábrica. Mas a gente sabe que não é assim. Não é de fábrica. Porque geralmente as fábricas, as gráficas, as empresas que produzem esses materiais, eles são ligados a famílias tradicionais, né? Vamos dizer assim, os acionistas da empresa CCB. Então é uma lojinha, né? Uma lojinha. Ela nunca fica dentro da igreja, ela fica fora da igreja, do lado da casa comodatária ou numa secretaria do lado, próximo aos banheiros, na parte de trás da igreja. Geralmente é assim. Em alguns lugares que a igreja é pequena, fica numa... Quando tem fundo bíblico na igreja, fica do lado de fora, próximo ao estacionamento. Por quê? Eles fazem isso porque a obediência é uma norma lá, digamos assim, né? Que não fazer da casa de Deus casa de comércio, né? Então eles colocam a lojinha separado. Como na Assembleia de Deus, onde eu frequento muitas vezes, né? Eu sou membro da Assembleia de Deus e frequento qualquer igreja evangélica. Lá na Assembleia de Deus tem uma lojinha dentro da igreja mesmo, né? Na congregação é dentro da igreja, mas é fora da área de culto ali, né? Então geralmente eles escolhem um irmão de confiança para mexer com dinheiro e poder vender esse material. E ali eles vão vender bíblias, inários, véus, e libretos da obra de Deus, que é um encartezinho desse tamanho, fininho, fininho, deve ter umas poucas páginas ali, e que eles chamam de libreto. Na verdade é um folder, né? Dobrado e grampeado. E também eles vão vender outras coisas, né? Oferecer outras coisas ali, outro material. Tá bom. Qual que é o segredo? Primeiro segredo. A congregação fala que existe o fundo bíblico justamente para evitar que se faça um comércio das coisas de Deus. Mas como que vai fazer comércio com coisas de Deus? No caso da congregação, os seus inários e suas bíblias. Sendo que as bíblias, elas são fabricadas impressas geralmente pela Sociedade Bíblica do Brasil ou outras gráficas. E são de domínio universal. Já o seu inário, o seu livro de cânticos, que tem copyright, ou seja, tem registro no Ministério da Cultura pela igreja, realmente é de domínio deles, né? Os direitos autorais que eles requerem, né? Que é até engraçado, mas é direito autoral sobre o louvor a Deus. Mas por que é que eles vendem nesse fundo bíblico? Não permitem que vendam em outras lojas ou fora da igreja. Eles vêm dizendo para o povo há muitos anos, há 93 anos, a denominação fala para o povo: nós fazemos dessa forma para que ninguém ganhe dinheiro com o comércio dessas coisas sagradas. Eles não erraram. Só erraram nas coisas sagradas, mas eles não erraram. Eles estão falando a verdade. Ninguém ganha dinheiro, só eles. Por quê? Quando você tem um produto no mercado e você tem a posse da fábrica do mercado e você tem a loja exclusiva do mercado, só você vende. Então se tem uma igreja que tem 400 membros e se esses produtos fossem vendidos em lojas evangélicas, ela teria uma diferença de preço. E algumas pessoas comprariam nas lojas. Então se tem 400 irmãos, as pessoas comprariam antes de ir para a igreja nas lojas. Então teríamos aí 20 ou 30 inários comprados do fundo bíblico. E 360, 380 comprados em lojas fora. Então eles garantem assim que se tiver 400 irmãos, 400 inários sejam vendidos pela lojinha, né? O camelozinho da igreja, o camelozinho da CCB.
que é fundo bíblico. Então eles, com essa desculpa de evitar vamos dizer assim, um comércio, um lucro com os materiais da congregação, na verdade eles estão lucrando. Porque apesar dos preços serem baratos, como não existe concorrência, por mais que o preço seja barato e já tem um público fiel, automaticamente é viável. É um negócio muito rentável. É muito rentável mesmo. Porque se você tem um inário que custa R$15, R$20, ele custa R$2,50 para ser impresso. Se você tem, por exemplo, uma Bíblia que custa R$60, digamos a congregação custa R$60, na Sociedade Bíblica do Brasil, a mesma Bíblia custa 36. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma Bíblia aqui. Esta Bíblia aqui, né? Comprei na CCB, no Fundo Bíblico. Eu paguei R$46. É uma Bíblia muito bonita. E eu comprei uma similar há pouco tempo aí na Sociedade Bíblica do Brasil por R$28. É claro que com esse câmbio do dólar as coisas sobem. Mas mesmo assim, a Congregação Cristã no Brasil, ela tem um lucro porque ela coloca um preço acima do que ela comprou, né? Do preço e custo, para manter, digamos assim, certo lucro para não despender de entrega, transporte de mercadoria assim por diante. Então esse é o primeiro segredo. O primeiro segredo do fundo bíblico é que eles mantêm as lojinhas, os camelôs da CCB lá atrás, porque só eles podem vender. Então eles têm um monopólio do produto e exclusividade do produto. Esse é o segredo 1. Mas tem um segundo segredo. Por exemplo, você já viu falar de um libretinho assim, um livrinho pequenininho, deve ter lá poucas páginas, chamado Histórico da Obra de Deus, que é uma biografiazinha ali, um relato de como se fundou-se a congregação. Só que é um relato fantasioso e alterado ao redor do tempo. O que acontece? Ele é só vendido simplesmente, exclusivamente nos fundos bíblicos da congregação cristã. Você não vai achar em outras lojas evangélicas nada. Hoje existem biografias e relatos da fundação da denominação escritos por outros autores muito mais confiáveis. Por exemplo, nós temos aí hoje o nosso irmão Itamar Coutinho, que tem um livro muito confiável, de muito boa qualidade. Mas a congregação, ela mantendo o fundo bíblico, só ela pode vender aquele livreto. Ela tem direitos autorais sobre aquilo. Qual é o problema? Onde que está o segredo? O segredo é que, se você antigamente tinha que procurar uma biblioteca para ter informação, você não tinha um celular, você não tinha um computador, você não tinha um YouTube, você não tinha um Google, não tinha nada, não tinha uma Wikipédia, não tinha nada. Então você tinha que pegar a informação num livro. Você teria que alugar esse livro, né, emprestando numa biblioteca pública, ou comprar o livro. Mas você tinha que ter um lugar para você comprar. Entende? Então, nesses anos 80 e 90, antes da internet começar a crescer, as pessoas não tinham como saber onde é que tem a história da congregação cristã. Porque se ela fosse numa livraria Cultura, não ia ter, na Saraiva não ia ter, na livraria Curitiba, em outras livrarias do Brasil inteiro, José Olímpio, todas as impressoras, né? Você não ia encontrar esse libreto. Se você fosse numa biblioteca pública, você não ia encontrar esse libreto. Se você fosse num simpósio, uma coisa sobre religião, você não ia conseguir. Nem em outras igrejas evangélicas você ia conseguir informação. Então, se a pessoa quisesse saber a história da congregação cristã, automaticamente ela teria que comprar e pesquisar somente na fundo bíblico. Então, ela ficava refém da exclusividade e do monopólio do fundo bíblico. Então, o fundo bíblico, ele durante muitos anos ele foi usado como um ganho de vamos dizer assim, né, de lucro, se bem que era um lucro pequeno, mas era um lucro dessa parte desse histórico, porque você tem lá um libreto com poucas páginas que não custa 70 centavos e que era vendido aí reais aí. Não lembro se era 3 ou 4 reais na época. Então, se você tem aí 2 milhões de membros de pessoas na igreja, tinha pessoas que compravam 2 ou 3 para doar de presente para visitantes e pessoas que não eram membros ainda efetivos da igreja. Então havia lucro, e muito lucro mesmo. Por isso que algumas pessoas faziam fotocópias, né, desse material aí para poder doar. E
Quanto ao fundo bíblico, então, deixamos claro, fundo bíblico é uma lojinha da CCB, que ela diz que não tem comércio, né? Mas que não faz comércio, povo de Deus. É uma lojinha da CCB, lojinha, que vende seus produtos exclusivos dela, com monopólio, com a intenção de gerar lucro e poder transmitir o seu produto e a sua história. No caso do histórico da obra de Deus, que é aquele libretinho que eu falei, que só tem lá na CCB, ele está alterado. Então você não tinha outra fonte de informação para ver se aquela informação era verdadeira. Por exemplo, o libreto original da Assembleia Cristã diz assim, histórico de uma ramificação da obra de Deus. No que tem na CCB diz histórico da obra de Deus. Então eles tiraram a ramificação para dizer que ela é a verdadeira, que ela não é uma ramificação, que ela não é uma dissidência. Porque esses mesmos relatos são colocados em outras igrejas neopentecostais, tem por aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Entendam que esse trabalho realmente é para desvendar esses pequenos segredinhos aí. Como eles não têm concorrência de produto, não tinham, né? Agora a internet e também esses irmãos estão escrevendo outras coisas, mas eles não tinham, então eles manteram muitos anos esse fundo bíblico como sendo uma reserva de dinheiro. É um pinga-pinga, mas um pinga-pinga enche um balde, tá bom? Deus abençoe a todos. Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir.